Queremos agradecer de coração a presença de vocês. Isso nos faz muito bem e temos certeza que vocês vão ser muito bem alimentados espiritualmente nesta noite. Louvo a Deus pela presença de todos e nesse momento nós vamos levar ao céu uma palavra de gratidão e pedir também uma bênção para a nossa reunião. A nossa querida irmã Zuleide vai orar para nós. Querido Pai amado que estás nos céus, nós te agradecemos por essa oportunidade de estar na tua casa, estudando as maravilhas que tu deixaste na tua palavra. Amém, Pai. E que nos conduz à Canaã celestial. Amém. Obrigado por estarmos em liberdade religiosa. Amém. E ajuda, Senhor, que essa mensagem fique firme em nossos corações, que não desanimemos. Amém. Que sejamos aquele dia abraçados por Ti. Amém. Guarda-nos e proteja-nos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. A história da noite começa no livro de 1 Samuel. Sejam bem-vindos. Portanto, vamos ao livro de 1 Samuel, no capítulo 16. O que nós vamos ler é um diálogo entre o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e a terra, e o profeta Samuel. Dona Vilma, por favor. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provive um rei. Nós estudamos semanas atrás a história do primeiro rei de Israel, Saul. Deus escolheu Saul para ser rei, e Saul, apesar do grande potencial que tinha, acabou roendo a corda. E aí então Israel precisava de um novo líder, e Deus disse para Samuel: olha, está na hora da gente escolher um novo líder. Veja, Saul ainda era rei. Se você ler toda a história, você vai ver que Samuel fica com medo. O que Deus estava mandando Samuel fazer, na nossa linguagem de hoje, era um golpe de Estado. Exatamente isso. Tinha um rei constituído, Saul. Lembra do tamanho de Saul? Passava dos ombros todo mundo. Então era um sujeito que tinha, na nossa altura hoje, pelo menos uns 2 metros de altura. Esse era o rei. Ele tinha o poder do Estado na mão, tinha o exército na mão, mandava prender, mandava soltar, não tinha ministério público, não tinha nada disso. E agora então Deus diz para Samuel: está na hora de você escolher um novo rei. Samuel fica com medo, e Deus diz para ele: companheiro, fique sossegado, tá bom? Então você vai lá e você vai até Belém, na casa de um sujeito chamado Jessé. E Deus não conta todo o milagre, Ele só conta uma parte. Diz: você vai achar o novo rei entre os filhos de Jessé. Vamos ver o que acontece. 1 Samuel 16:6. Entrando ele, Samuel viu a Eliabe e pensou: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Quando Samuel entrou na casa de Jessé, Samuel pediu para que Jessé trouxesse os meninos. E como se fazia naquela época, eles vieram em ordem de nascimento. Primeiro, Eliabe, devia ser um sujeitão fortão. Quando Jessé trouxe Eliabe, Samuel deu uma olhada e falou: uau, esse cara vai dar um baita rei. Esse cara vai dar um baita rei. Olha o que é que Deus falou, isso tudo aqui no WhatsApp, hein? Olha o que é que Deus falou para Samuel. Seu Renato, por favor, verso 7. Mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Uau! Apesar de toda a aparência física que Eliabe tinha, era um sujeito fortão, era um sujeito alto, bem apessoado. Você tem que lembrar que ele era tataraneto de Raabe. Tataraneto de Raabe. Apesar disso tudo, Deus diz a Samuel: ele não é o que eu escolhi. E
o problema com Samuel aqui é um problema que nos afeta até hoje, né? Todos nós avaliamos o quê? Aparência. É só o que nós sabemos avaliar. Se o sujeito é bonito, se o sujeito é feio, o que mais? Se o sujeito aparenta ter dinheiro, não importa que o carro é do banco. O que importa é que é uma Mercedes 0 km. Certo? Se é do banco e ele está pagando lá 72 parcelas, isso não importa. Mas o fato é que é uma Mercedes 0 km, portanto, ele tem bem mais dinheiro que o Uno Mille que está parado do lado dele no sinal. É assim que a gente avalia. Tudo bem? Muito bem. Deus não avalia aparências, Deus avalia o coração. E agora então, Samuel, um tanto decepcionado, continua falando com Jessé. Pastor Walter, verso 11. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Veja só, Jessé tinha vários filhos homens. O primeiro era Eliabe, depois veio a série de outros garotos, Simei e etc. e tal. E a cada filho de Jessé que aparecia, Samuel ia ficando mais desanimado, porque eles já não eram tão fortões, não eram tão bonitões, e Deus dizia para Samuel: também não é esse. E passaram todos os meninos, e Samuel não escutou nada dizendo a ele que o rei de Israel seria aquele garoto. E agora então ele pergunta a Jessé: você não tem mais nenhum menino? E aí a resposta de Jessé vem aqui: olha, a gente tem um, mas é o mais novo, é o que sobrou, é a racionalidade. Isso. Ok? É um sujeito baixinho, um sujeito ruivinho, um sujeito invocado à barbaridade, mas ele é um bom pastor de ovelhas. Ele está no campo agora cuidando das ovelhas. O WhatsApp de Samuel começou a berrar, né? E aí Samuel disse para Jessé: olha, vai buscar esse menino, porque hoje à noite ninguém come enquanto esse menino não chegar aqui. E agora a história continua no verso 12 e no verso 13. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. A Bíblia diz que Davi era um rapaz bonito. Lembre-se que ele também era tataraneto de Raabe. Para quem não participou aqui da semana onde a gente tratou Raabe, né? A tradição judaica diz que Raabe foi uma das mulheres mais bonitas que já existiu. Bom, okay? E eles têm a opção de mulher bonita por lá, então sabem do que estão falando. Esse garoto aqui, Davi, era tataraneto de Raabe. E agora então Samuel derrama sobre a cabeça de Davi um pouco do azeite que ele tinha trazido. Esse é um hábito que é parte da história no Velho Testamento, para demonstrar que Deus escolheu a pessoa que está sendo ungida para um propósito especial. Quando nós tratamos da história de Saul, você vai se lembrar que Saul também foi ungido assim, e exatamente como Saul, a partir do momento da unção, o Senhor passa a ficar com essa pessoa como se fosse uma espécie de um adicional para prepará-la para um serviço especial. Muito bem. Como a gente sempre faz, vamos dar uma olhada no significado do nome Davi. De fato, não existe uma concordância entre os estudiosos do hebraico a respeito do que quer dizer Davi.
Um dos possíveis significados é amado, amado. E o segundo é comandante. Isso depende de como é que se pronunciam as vogais que podiam estar no meio do nome Davi. Mas são essas as principais interpretações. A maioria deles acha que Davi significava amado. A história desse menino, que não devia ter muito mais do que uns 17, 18 anos quando ele foi escolhido, e lembre-se que Saul continuava rei em Israel, hein? Portanto, a partir daí Davi passou a andar numa saia justíssima, porque Saul não concordava com isso. Nós não vamos estudar essa parte da história, mas Saul tenta várias vezes matar Davi. Várias vezes, durante a fuga, Saul se coloca numa condição de risco, onde Davi poderia ter matado Saul. E em todas as oportunidades que Davi teve para matar Saul, ele claramente se posicionou contra isso. Pelo menos numa vez ele diz assim: eu não vou, Davi, falando de Saul, eu não vou levantar minha mão contra o ungido do Senhor. Quem que era o ungido do Senhor aí? Saul. Davi tinha sido ungido? Sim, mas o rei de plantão quem era? Saul. Quem tinha escolhido Saul? Deus. Se Deus queria tirar Saul do trono em Jerusalém, olha o raciocínio de Davi. Se Deus colocou ele no trono e agora Deus quer tirar, esse é um problema para quem resolver? Para Deus. Eu não vou me meter nessa confusão. E ele proibiu todos os soldados, eram muitos os soldados que andavam com Davi, ele proibiu todos eles de se posicionarem contra Saul. Então o que eles fazem boa parte do tempo é fugir. Só que quando a história que nós vamos ler agora acontece, praticamente ninguém sabia que Davi tinha sido escolhido. Apenas os irmãos. Davi era um garoto, 18 anos, não representava nenhuma ameaça para Saul. Era o início da história do menino. E essa história acontece no meio de uma batalha. Vamos para o capítulo seguinte, 17. 1 Samuel 17, verso 1 e o verso 2. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus vinham dando trabalho para os filhos de Israel desde os dias de Sansão, lembra disso? E às vezes os filisteus ganhavam, às vezes quem ganhava eram os israelitas. Aqui Saul já tinha lutado várias vezes com os filisteus e nenhuma das batalhas tinha sido decisiva. Nesse caso, os exércitos estavam posicionados quase que numa situação onde ninguém tinha coragem de atacar ninguém. Olha quem aparece no meio desse impasse. 1 Samuel 17, verso 4, 5 e 6. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Trazendo a medida de altura de Golias para o nosso padrão de medida, ele tinha provavelmente 3 metros de altura. E a armadura que ele trazia pesava 60 quilos. Só a armadura. Eu estou falando com uma porção de gente aqui que não tem 60 quilos de peso, hein? Você imagine um homem que só para se defender, aqui no peito usa uma couraça que pesa 60 quilos, caneleira. Quanto de força alguém precisa
para poder usar um negócio desse e ainda ter mobilidade. Você lembra que as batalhas naquele tempo eram ganhas no corpo a corpo. As pessoas lutavam correndo, se atacando. Então ele tinha que carregar essa armadura toda e ainda assim ter agilidade. E agora então esse sujeito faz um desafio. Escute o desafio que ele faz a partir do verso 8. 1 Samuel 17, nós vamos ler o verso 8, 9, 10 e 11. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. É muito fácil fazer um desafio desse com 3 metros de altura, né? Queria ver se ele tivesse a minha altura. Ok? Mas ele vai lá e tenta impressionar os adversários com o tamanho dele. Imagine 3 metros de altura. Com certeza esse nosso fogo aqui não tem mais do que 2,70, talvez uns 2,50. Quase que dá para apostar que ele tinha meio metro para cima de onde está o nosso fogo aqui. Imagine o vozeirão de um sujeito desse, né? O tamanho da mão, isso não era uma mão, era uma pata. E agora então ele chega e diz assim: vamos fazer o seguinte, tem um jeito mais fácil de resolver essa batalha. Não precisa ficar nós nos matando, todo mundo se atracando aqui. Não, vamos fazer assim, é fácil. Nós vamos escolher um aqui do nosso exército. Coincidentemente escolheram eu. Vocês escolham um de vocês. A gente se atraca aqui, vale tudo. Quem ganhar, decide a batalha. Os soldados de Saul ficaram apavorados. E olha, antes que você ache que os soldados de Saul eram covardes, não, eles não eram covardes. O problema é que Golias era muito grande. Nessa época, as pessoas estavam muito mais acostumadas a essa questão da violência do que nós hoje. Primeiro, nós tínhamos que se defender de alguns animais selvagens. Não era muito raro você, no caminho para casa, encontrar um urso. Ok, não era um grizzly, mas era um urso. A Bíblia menciona que nesses dias aqui, até mesmo leões eram encontrados na Palestina. Então as pessoas estavam mais habituadas com isso. Agora, Golias era fora de qualquer padrão, 3 metros de altura. Como é que você vai lutar com um cara desse? E ele não fez esse desafio uma única vez. Os exércitos posicionados, os filisteus de um lado, o povo de Israel do outro, um intervalo de terreno entre ambos, e toda manhã Golias subia no alto da montanha e dizia: e daí, turma? Será que hoje vai ter batalha? Tem alguém aí que tem coragem? Ou vocês são tudo um bando de covarde? Mais ou menos assim. E o pessoal do exército de Israel não tinha coragem. Até o dia que chega um adversário improvável. Vamos ver o que acontece? 1 Samuel 17, 32 e 33. Kika, por favor. Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho. E ele tem sido soldado a vida inteira. Olha só. Nós não lemos toda a história, mas a história é mais ou menos assim. Seja bem-vindo, Paulo. O pai de Davi, Jessé, tinha pelo menos 3 filhos no exército de Saul. E os meninos tinham saído, já faziam um bocado de tempo a batalha e não voltavam para casa. E aí Jessé, como todo bom pai, disse para Davi o seguinte: olha, Davi não tinha idade ainda para alistamento militar, hein? Se fosse na nossa linguagem hoje, ele não tinha 18 anos ainda. Ele não fazia parte do exército de Saul.
ninguém sabia que ele tinha sido escolhido rei, a não ser a família. Ok? Muito bem. Aí Jessé diz assim para Davi: faz o seguinte, meu filho, vai lá ver como é que estão os teus irmãos mais velhos, porque eu não recebi notícia, o WhatsApp não me manda informação, ninguém TV, ninguém fala nada da batalha. Leva lá para eles alguma comida, um negócio para beber, de repente eles estão passando alguma necessidade e você volta a me contar. Quando Davi chega lá no campo de batalha para ver o que estava acontecendo, ele escuta Golias do outro lado da montanha trovejando, desafiando o povo de Israel, chamando todo mundo de covarde. E aí então Davi, quando ele se aproxima, ele diz: beleza, eu cheguei na hora certa, porque agora com certeza o povo de Israel vai voar na garganta daquele infeliz, daquele incircunciso, e vão castrar os desgraçados no almoço. Ok? Muito bem. Para o espanto de Davi, Golias fala todas as barbaridades que ele tem para falar e ninguém faz nada, fica todo mundo com medo. E aí então ele chega até o rei Saul e diz: olha, majestade, eu vou lutar com aquele cara, porque o que ele falou não é possível falar. E aí então Saul tenta desanimar ele, diz: olha, meu garoto, você está de brincadeira, você já se olhou no espelho? Você faz ideia do que é 3 metros de altura? Olha, você somando tudo, sandália, roupa e todos os queijos, as comidas que você trouxe aí do papai, somando tudo não dá 60 quilos, papai. Ele tem isso só de armadura. Como é que você vai lutar com esse cara? Davi diz assim para Saul: veja, majestade, eu posso não ser um soldado experimentado, mas uma coisa eu vou dizer para o senhor: eu sou um pastor de ovelhas e de vez em quando vem uns animais muito estranhos querendo levar as ovelhas do papai. Uma vez apareceu um urso, matei o infeliz. Outra vez apareceu um leão, ele não voltou para a tribo dele, matei o desgraçado. Então, veja só, a bem da verdade, eu não sou um soldado. Agora, eu acredito que Deus está do nosso lado, e se Deus está do nosso lado, não importa o tamanho de quem está do outro lado. Essa é uma frase muito boa de Abraham Lincoln. No meio da Guerra Civil Americana, soldados do norte, de onde o presidente Lincoln vinha, iam lutar uma batalha decisiva com a turma do sul, Guerra Civil Americana. E alguém chega para Lincoln e diz assim: presidente, seria muito bom se Deus estivesse ao nosso lado hoje. Então qual que foi a resposta dele? Você está enganado mesmo. O presidente diz assim: seria muito bom se hoje nós estivéssemos ao lado de Deus. Ok? Porque ao lado de Deus você está sempre com a maioria, disparado. Se você estiver afastado de Deus, sobrou o que para você? Nada. O que Davi estava dizendo para Golias aqui, aliás, para Saul aqui, é o seguinte: majestade, eu vou lutar com ele, porque não importa o tamanho dele. O senhor já deixou de acreditar no Deus de Israel, aquele que abriu o Mar Vermelho, aquele que derramou maná, aquele que fez os muros de Jericó caírem? É esse Deus que está aí, majestade. Se ninguém tem coragem, eu vou lá, deixa comigo. E aí Saul, numa atitude de desespero, faz um treinamento intensivo. Como é que você vai transformar um garoto em um soldado assim em 30 segundos? Olha o que ele faz. 1 Samuel 17, 38, 39 e 40. Saul vestiu a Davi de sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão de sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Ok. Eu queria que você tentasse imaginar a cena. Lê uma história, lê uma coisa. Agora tenta imaginar a cena. Olha só, Davi era pequenininho, provavelmente do meu tamanho.
Saul devia ter perto de 2 metros de altura. Saul estava numa situação de desespero. E aí então ele resolve fazer uma preparação o máximo que ele pudesse para ajudar Davi a ganhar a batalha. Ele tira toda a armadura dele e põe em Davi. Ok? Você imagina a cabeça de Saul e a cabeça de Davi. Ok? Quando Davi colocou o capacete de Saul, ó, ele não enxergava nada, porque o capacete já cobria os olhos dele. Aí ele coloca aquele negócio que vai no peitoril aqui, a couraça, né? Para Saul, a couraça passava um pouco do umbigo, ok? Para Davi, a mesma couraça vinha quase na altura do joelho. A espada de Saul, que ele colocava atravessada aqui, ficava faltando meio metro para chegar no chão, né? Davi andava arrastando a ponta da espada. Ele tenta dar alguns passos e não consegue sair do lugar. Ele volta e diz: majestade, sabe uma coisa? Fica com essa tralha toda aqui, porque eu não consigo andar com isso. E aí ele pega o que ele tinha trazido, que era um alforje, lá no interior o pessoal chama de borná. Quem é do interior sabe o que eu estou falando. Um bornazinho, lá dentro tinha 5 pedrinhas e ele tinha uma funda. O pessoal de antigamente chama isso de estilingue. Tem gente aí que é da época do estilingue, ok? Então bornazinho, 5 pedrinhas, o estilingue, essa era a armadura de Davi. E com isso ele vai enfrentar o gigante. E agora vamos ver como a Bíblia descreve essa luta. 1 Samuel 17, versos 41, 42 e 43. Golias, o filisteu, começou a caminhar em direção a Davi. O ajudante que carregava suas armas ia na frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Aí disse Davi: para que é esse bastão? Você pensa que sou algum cachorro? Em seguida rogou a maldição sobre os seus deuses, dos seus deuses sobre Davi. Quando Golias viu Davi, um garotinho, boa pinta, não tinha nenhuma cicatriz, não tinha tatuagem nenhuma, o sujeito com um bornazinho, 5 pedras e ainda um porrete na mão, né? O Golias olha para ele e diz: você está de brincadeira, garoto? Você está achando que você veio brigar com um cachorro? E aí ele começa a amaldiçoar Davi usando toda a linguagem que ele estava acostumado. Veja qual foi a resposta de Davi, e agora você começa a entender um pouquinho por que é que Deus escolheu Davi como rei. 1 Samuel 17, verso 45. Seu José Lima, por favor. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espadas e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, a quem tens afrontado. Olha só, Davi diz o seguinte: não importa o que você fale, até porque a tua cabeça não vai ficar por muito tempo falando, fique sossegado. Você está vindo com couraça, com arma, com escudo. Eu estou indo com uma coisa só, e de fato não é nem as pedrinhas, nem o porrete. Eu estou indo em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ok? Você está vendo aqui que Davi era 100% católico, hein? Ele também cria em Deus Pai Todo-Poderoso. É preciso um bocado de fé para você entrar numa batalha nas condições que Davi entrou. Tudo bem? Porque lembre-se que as condições continuavam todas desfavoráveis para Davi. A única coisa que ele tinha a favor dele, a única coisa era a fé no Deus de Israel. E veja, ele não era uma pessoa experimentada na vida, ele devia ter uns 17, 18 anos. Provavelmente muito do que ele conhecia do Deus de Israel vinha de onde? Das histórias que ele tinha ouvido em casa. Ok? Ele não era
uma pessoa experimentada como Samuel, como Moisés, que já tinha visto uma série de milagres. Ele era um garoto, mas ele sabia do poder do Deus de Israel. E agora então a batalha acontece de forma rápida, verso 48, 49, 50 e 51. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que ocorreu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Muito bem. Você acha que uma pedrada, por melhor que seja dada, uma pedrada pode derrubar um sujeito com 3 metros de altura? Não. O quê? Derruba uma parte frágil. Havia ali muito mais do que força, jeito, habilidade. De fato, o que derrubou Golias não foi a pedrada de Davi. O que derrubou Golias foi o Deus de Israel. O mesmo que tinha derrubado as muralhas de Jericó. Tudo bem? E foi o Deus de Israel que deu a Davi a força que ele precisou para decapitar Golias. Veja, decapitar não é um negócio muito fácil não, hein? E decapitar um sujeito com 3 metros de altura, o pescoço dele não era um pescoço, era uma tora. Essa espada, ela vai aparecer outras vezes na Bíblia. Davi guarda essa espada como uma espécie de um souvenir. E mais à frente, quando Davi está fugindo de Saul, ele se encontra com um sacerdote e pede alguma ajuda. Ele diz assim para o sacerdote: olha, eu estou fugindo do rei porque o rei está querendo me matar. Eu tive que sair tão rápido que eu não pude pegar nenhuma espada, não tenho nada para me defender. Você tem alguma coisa aí que possa me ajudar? E o sacerdote diz: olha, aquela espada que você usou para decapitar Golias e que você guardou como souvenir, por acaso ela está aqui comigo, será que ela serve? Davi disse: me dá essa, porque se tem uma espada boa é essa aí. Okay? Então Davi e essa espada vão se encontrar mais à frente. Muito bem. Agora então nós fazemos uma interrupção na história de Davi, e o Davi que nós conhecemos nesse momento era um garoto que tinha sido escolhido para ser rei, mas que continuava sendo, me ajude, pastor de ovelhas. Quando Davi chegou lá no meio da batalha de Israel e os filisteus, Davi se apresentou como novo rei de Israel? Sim ou não? Não. Davi preparou um golpe de estado para derrubar Saul? Sim ou não? Não. O golpe de estado quem estava fazendo era Samuel, a pedido de Deus. Davi se comportou de maneira discreta, isenta. Ok? Saul perde o trono quando mais à frente, a gente viu isso a semana passada, Saul é derrotado pelos filisteus e Saul acaba se suicidando. Então, foi Davi quem pelas próprias mãos se encarregou de eliminar Saul e se tornar rei de Israel? Não, ele deixou isso para Deus resolver. E olha, levou um bocado de tempo. Provavelmente Davi foi escolhido rei com 17 anos, ele foi assumir o trono de Israel para lá dos 30 anos, mais de 13 anos Saul continuou rei de Israel. Davi fugindo de Saul, porque chegou uma hora que todo mundo sabia que Davi ia ser o próximo rei, e Davi de maneira nenhuma tomou nenhuma medida para abreviar o trono de Saul. Tudo bem? Muito bem.
O Davi que nós vamos encontrar agora é um Davi diferente. A parte da história que nós vamos ler daqui para frente é de um Davi já rei em Israel há muito tempo. De fato, não só rei em Israel, como o mais poderoso rei que Israel já teve. Até hoje, Davi é um símbolo para Israel. Okay? A estrela de Davi faz parte da bandeira de Israel. O sonho do povo de Israel hoje, ou do Estado de Israel hoje, é conseguir restaurar a glória que eles já tiveram na época de Davi. Então é um herói nacional milenar. Muito bem, Davi já era o grande rei de Israel. Ele não só era respeitado pelos seus concidadãos, como ele era respeitado por todos os inimigos de Israel. Ele já tinha destruído os filisteus, ele já tinha ou destruído ou subjugado boa parte das nações com quem Israel fazia divisa. Essas nações pagavam pesados tributos a Israel, tanto que o momento de maior abundância na história de Israel é o reinado do filho de Davi, Salomão. Nós vamos ver isso mais à frente, mas quando Salomão se torna rei, Israel vive o maior apogeu em termos de riqueza e paz. Nos dias de Davi, eles tinham muito poder, mas eles lutavam muitas batalhas, eles tinham muitos inimigos para derrotar. Davi derrota os inimigos, faz os inimigos pagar pesados tributos. Quando Salomão assume o poder, filho de Davi, só tinha dinheiro chegando de tudo que era lado e não tinha mais inimigo nenhum para lutar. Então foi um período espetacular. Muito bem, o Davi que nós vamos encontrar agora então é o Davi, rei de Israel, no auge do seu reinado. Ele já não fugia de ninguém. Ele era respeitado, temido, não só pelos seus concidadãos, como pelos inimigos. Ele mandava prender, ele mandava soltar. E agora então aparece em cena 2 Samuel 11, capítulo 2 e 3. Pastor Walter, por favor. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do Palácio Real. Dali viu uma mulher linda que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu. Eu disse para você que agora Davi já não era mais o menino, filho de Jessé. Davi era o rei de Israel no auge do seu poder. E olha só, se você ler o verso anterior, você vai ver que essa história aconteceu numa época em que os reis costumavam ir à guerra. A gente não sabe exatamente quando isso aconteceu, mas considerando que eles tinham que andar a pé, deslocar quantidades grandes de suprimento e alguns animais, etc. e tal, não faz muito sentido que isso fosse na época das chuvas, porque as estradas iam ficar um horror, né? Então imagina-se que era na época de seca, provavelmente os meses de março a junho, que é o período que menos chove em Israel. Bom, seja como for, o fato é que os exércitos de Israel estavam lutando e Davi estava em casa dormindo. Aqui ó, ele se levantou tarde e foi dar uma passeada no palácio, ok? Então a noite anterior devia ter sido bem agitada, né? Ele tinha uma porção de mulheres, né? Festa na corte, rei famoso, bonitão. Muito bem. E aí então ele acordou lá pelas 11 horas da manhã, almoçou, dormiu um pouquinho, e aí ele foi passear no palácio, foi dar uma olhada. Não, geral. Isso não está na Bíblia, hein? Também não está em Espírito de Profecia, tá? Mas o que eu vou contar para você está na tradição judaica. Olha o que a tradição judaica diz. Tantas mulheres. Davi resolveu se lembrar da época que ele era um garoto, caçador e tal, e pegou um arco e uma flecha. E aí então passou um passarinho e Davi começou a caçar o passarinho, tentando acertar o passarinho com arco e flecha, andando no terraço do palácio.
E numa dessas flechadas, ele erra o passarinho e acerta a vidraça da janela de uma casa vizinha. A vidraça se arrebenta e lá dentro Davi vê toda a nudez de uma bela mulher que tomava banho. A mulher não saiu da cabeça de Davi. E aí então Davi chama o chefe da casa civil e diz: olha, eu tenho uma missão importantíssima para você. Eu acabei de quebrar uma vidraça agora, então você vai ter que consertar a vidraça, mas no meio do caminho você procura saber quem que era a mulher que estava tomando banho ali. E o cara da casa civil vem e diz para Davi: majestade, o nome da mulher é Batseba, ela é filha de Eliã, ela é esposa de Urias, mas majestade, o sobrenome dessa mulher é Problema, com todas as letras maiúsculas. Sabe por que o sobrenome de Batseba era Problema? Vamos começar com Eliã. Eliã era o pai de Batseba. Você sabe quem que era o pai de Eliã? Aitofel. Aitofel era o principal conselheiro de Davi. Vou trazer para a nossa linguagem de hoje, ok? A menina chama-se Batseba. Só que o avô dela é presidente do Supremo Tribunal Federal. Lembre-se, majestade, que se um dia tiver que fazer um impeachment do senhor, esse troço vai parar no Supremo. Então é bom a gente estar bem com o Supremo. Está entendendo, majestade? Muito bem. Além do que, majestade, o sobrenome dela é Problema, porque a mulher é casada. A mulher é casada. Pior, majestade, a mulher é casada com Urias. Quem que era Urias? Um dos grandes generais de Davi. A Bíblia relata quem eram os grandes homens de Davi. Tem, de fato, quase um capítulo inteiro da Bíblia dedicado aos grandes homens de Davi. Pessoas assim, de um poder de fogo. Quando eu digo poder de fogo, lembre-se que não tinha arma de fogo, hein? Por exemplo, o principal homem de Davi chamava-se Jazobeão. Não é um cara que a gente fala muito. Por que ele era o principal? Uma vez numa briga, sozinho, ele matou 300. Provavelmente veio um de cada vez, né? Pau, mais um, pau, com a mão direita, com a mão esquerda, com o pé, 300. Tinha um outro soldado de Davi, a história eu acho sensacional. Nunca vou me esquecer dessa história. A história é mais ou menos assim: esse era o segundo, lembra? O primeiro era esse que matou 300. O segundo era um sujeito que, uma vez passeando com os soldados de Davi, encontraram um leão numa cova. E o leão estava lá no buraco, o leão tinha caído e não tinha para onde sair. E aí, conversa de soldado, né? Quero ver se você é homem de bater no leão. O cara falou: não, eu não sou só homem de bater no leão, eu vou lá e eu vou matar o leão. Você imagina a coragem do cara? Pular dentro de um buraco, tem um leão, o leão não tem para onde escapar. E ele vai se atracar e vai matar o leão. Esse era um dos caras que andava com Davi. E além desses dois, na verdade tinham 3 que eram excepcionais, mas além desses 3, tinha um grupo de 30 grandes generais. 30 grandes generais. Um deles era Urias. A menina era bonita, mas a menina era filha do presidente do Supremo Tribunal Federal. A menina era filha do comandante. Qual que é a nossa região aqui, doutor Alexandre? Da 5ª Região Militar. É no Rio Grande do Sul a sede, né? Porto Alegre? Isso. Então, majestade, o Urias é chefe lá do exército de Porto Alegre, majestade. Não dá para brincar. Só que Davi já tinha passado muito tempo daquela época que ele podia ter medo de alguma coisa, né? Olha o que vai acontecer. 2 Samuel 11, 4 e 5. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio, e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Primeiro me permita defender Davi. Eu não tenho nenhuma procuração para defender Davi, ok?
mas vou fazer a defesa dele aqui. Davi manda buscar Batseba. Em nenhum momento a Bíblia fala em estupro. Tudo bem? Até onde a gente saiba, a relação foi consensual. Tudo bem? Agora me permita defender Batseba. Vou fazer o papel do advogado do diabo aqui. Quem que era Davi? Tudo bem? Naqueles tempos, quando o rei pede alguma coisa, você fazia. Você fazia. Então, provavelmente Batseba foi uma das primeiras mulheres que a Bíblia registra a entender direitinho o significado da expressão assédio sexual. Ok? A majestade chamou ela e ela não tinha muito para onde escapar. Bom, o fato é que dessa relação nasceu uma criança. E agora os problemas começaram a crescer. Israel era uma terra com leis bem rígidas nessa época. E você sabe o que diziam as leis dessa época? O caso de duas pessoas casadas com terceiros que tivessem uma relação extraconjugal implicava no apedrejamento de ambos. Não era só a mulher que tinha sido apedrejada, não. Ambos. A Bíblia fala claramente que o adultério é uma relação de um homem com uma mulher. Envolvia o apedrejamento de ambos. O marido devia apresentar a acusação. A partir daí, 2 ou 3 testemunhas iriam corroborar isso e as pessoas iam ser apedrejadas. Quando Davi fica sabendo disso, ele dá uma ordem. Segundo Samuel 11, verso 15, doutor Alexandre. Escreveu uma carta: ponha Urias na linha de frente e deixe onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Adultério era punido com apedrejamento. Agora, se a mulher fosse viúva, o problema tinha sido resolvido. Então Davi resolve encurtar o caminho. E veja que as coisas todas estavam na mão de Davi. Foi uma covardia brutal. Brutal. Eu não li toda a história, mas é mais ou menos assim. Primeiro, Urias, no momento em que Davi estava tendo relações adúlteras com a esposa dele, Urias não sabia nada disso e estava lutando por Davi lá na frente de batalha. Então Davi manda chamar Urias para casa. E aí então Davi imagina que Urias, depois de ter passado uns 6 meses na frente de batalha, ia voltar para casa ansioso para cair nos braços de Batseba. Dali 9 meses ia nascer uma criança com a cara de Davi, mas seria filho de Urias. Tudo bem? Bom, só que Urias era um soldado leal. E quando Davi chama ele, ele volta, mas não tem coragem de ir para casa. Davi pergunta: como é que você não foi dormir em casa? Urias responde assim: majestade, o comandante do exército, o grande general Joabe, aliás sobrinho de Davi, está tomando sereno na pinha com todos os soldados de Davi. Eles estão dormindo em barracas. Os meus soldados estão dormindo em barracas. Como é que o senhor quer que eu vá dormir com Batseba? Eu não tenho coragem de fazer isso, majestade, seria deslealdade. Davi tenta uma segunda vez. Ele dá um porre em Urias, literalmente. Faz um banquete e toma todas as precauções para que Urias bebesse muito. E Urias bebe uma barbaridade. E aí então Davi pensa que Urias ia para casa. Que nada. Urias saiu do salão aonde eles jantaram,
foi até a sala da guarda, na entrada do palácio, e dormiu ali junto com os soldados de Davi, que passavam a noite cuidando do palácio. No dia seguinte, Davi, vendo que a situação estava perdida, porque ele não ia conseguir fazer Urias dormir com Batseba, Davi escreve essa carta para Joabe, que era sobrinho dele, Davi, sobrinho de Davi. E a carta diz mais ou menos o seguinte: pegue Urias, coloque numa posição na frente de batalha onde ele não possa se defender, recue e deixa que ele morra. O que Davi estava ordenando aí? O assassinato de Urias. Joabe recebe a carta e cumpre a ordem. Sabe quem que levou a carta para Joabe? O próprio Urias. Você está vendo requintes de crueldade, hein? Você está vendo a distância que separa o Davi, que quebrou a janela do banheiro de Batseba, do Davi, que cortou o pescoço de Golias? Está percebendo isso? E depois diz que nós evoluímos, né? É por isso que Jesus disse que o céu é de quem? Por favor, Kika. O céu é das crianças. Por quê? Quanto mais nós vivemos, mais nós pecamos, nos envolvemos nas confusões. Não é assim? Muito bem. Tem muita coisa para falar sobre Davi. Foi o principal dos reis de Israel. Mas eu queria deixar a história aqui, ressaltando o Davi com 17 anos que lutou com Golias, com o Davi, um rei no auge do seu poder, que mandou assassinar Urias para ficar com Batseba. Mas o importante não é a história de Davi, o importante é o que essa história nos ensina sobre Deus. E olha só, se tem uma coisa que a história de Davi nos ensina sobre Deus, com todas as letras, é que Deus sempre está disposto a perdoar. Quer ver só? O que acontece com Davi quando a história do adultério com Batseba, a história do assassinato de Urias, a história de uma criança fora do casamento, tudo isso vem à tona. Quem vem falar com Davi é o profeta de Deus daquela época, que se chamava Natã. Samuel já tinha morrido e o homem de Deus naquela época chamava-se Natã. Natã vem conversar com Davi, acusa Davi de assassinato, adultério, e Davi sabia que essa acusação significava pena de morte, ok? E agora então, segundo Samuel 12, verso 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Se tem uma série de pecados que foram cometidos com requinte de crueldade, de maneira covarde na Bíblia, essa história de Davi, Batseba, Urias. Quando Natã publicamente acusa Davi, Davi podia ter reagido de muitas formas. Uma delas seria mandar matar Natã. Se Davi tivesse mandado matar Natã, quando Natã veio repreendê-lo, hoje você iria ouvir falar de um Jesus, filho de Maria, filha de um antigo rei de Israel, que não seria Davi. Do mesmo jeito que se Saul tivesse cumprido com aquilo que se esperava dele, hoje você ouviria falar em Jesus, filho de Saul. Se Sansão tivesse cumprido com aquilo que se esperava dele, hoje nós seríamos salvos por um Jesus,
filho de Sansão. Sansão roeu a corda, Saul também. Quando chegou a vez de Davi, para usar uma expressão que o presidente popularizou, Deus estava por aqui com Davi, por aqui. E olha só, quando Davi precisou tomar uma decisão, e veja que foi dificílimo para Davi, hein? Ele era um rei todo poderoso, não tinha ministério público, não tinha televisão, não tinha WhatsApp, o que ele mandava era a lei da terra e acabou. Nessa situação de força, é muito difícil ser humilde. Concorda comigo? Quando você está fraco, quando você tem um cara com 3 metros de altura do outro lado, para ser humilde é muito fácil. Aqui, para ser humilde, era muito difícil. E Davi, publicamente, sentado no trono de Israel, foi acusado de ser assassino, de ser adúltero, de ser um covarde. E depois de ter ouvido essa acusação, Davi diz o que está escrito aí. Ele imediatamente diz: eu pequei. Eu pequei. E eu pequei contra quem? Meu amigo, entenda o seguinte: todo pecado, não importa qual seja, todo pecado é um pecado contra Deus. Mas como? Fácil. Quer ver só? Aqueles que são pais ou mães aqui vão entender bem o meu português. Quando alguém ataca o filho ou a filha de alguém, o pai ou a mãe entende isso como sendo um ataque. E quem está falando é o pai. Tudo bem? Então, se alguém for atacar o teu garoto, é melhor que faça isso com... Tudo bem? Então, se nós que somos humanos entendemos que uma agressão aos nossos filhos equivale a uma agressão a nós mesmos, imagine Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Portanto, quando alguém comete um pecado, inicialmente esse pecado é sempre contra Deus. Claro que o pecado era contra Batseba, claro que era. Davi sabia que ele tinha abusado e muito do poder. Claro que o pecado era contra Urias. Urias estava morto para provar isso. Mas Davi reconheceu que o pecado dele era contra Deus. E olha só, Davi não encontrou nenhuma desculpa para apresentar. Você sabe que nós somos especialistas em apresentar desculpa, não? Lembra da história do primeiro pecado? Deus disse: não comam da fruta, lembra disso? E aí a mulher comeu, deu para o homem, ele comeu, ok? E aí Deus encontra os dois e ele pergunta primeiro para o homem: por que você comeu? O homem disse: eu comi porque eu realmente não valho nada. Foi isso que ele falou? Ele falou: não, eu comi, por quê? O senhor fez uma mulher muito bonita, eu não resisti. Resumindo, quem que era o responsável por Adão ter comido a fruta? Deus, claro. Se ele não tivesse criado a mulher, ele não teria comido. Aí Deus pergunta para a mulher: por que você comeu? A mulher não podia culpar Adão, né? Porque ela tinha comido primeiro. Ela culpou quem? Deus também. O senhor que é o culpado. O senhor criou uma serpente, a desgraçada inclusive fala, e agora eu comi mesmo. Ok? E aí Deus vai conversar com a serpente. Essa altura a serpente não falava. Se ela pudesse falar, ela teria culpado alguém. Quando a gente é pego publicamente cometendo algo errado, a gente acaba acusando alguém, quase sempre inocente. O que é que fez Davi aqui? Assumiu, né? E lembre-se, Davi não era um sujeitinho fraco não, hein? Ele tinha mandado matar um dos 30 mais importantes generais dele. Ele tinha transado com a menina que era neta do Supremo Tribunal Federal. Ok? Você está entendendo? Ele não era um sujeitinho fraco não, ele era o cara. E nessa situação de força, quando Davi foi acusado, ele diz: eu pequei contra o Senhor. Ponto. Ponto. Pessoal, foi preciso um caminhão de arrependimento para Davi dizer o que disse. E agora vem o lado espetacular do grande Deus de Israel.
Não importa quantos pecados você tenha cometido, não importa, não importa, não importa. Olha a resposta de Deus para quem se arrepende. É o que está escrito em amarelo. O Senhor perdoa e você não vai morrer. Não vai morrer. No caso de Davi, essa frase, você não vai morrer, tinha um sentido muito literal, porque lembre-se que a lei de Israel previa que Davi tinha que morrer e ressuscitar para morrer de novo, porque era assim: primeiro ele tinha que morrer apedrejado porque transou com Batseba, aí ele tinha que ressuscitar para morrer de novo porque ele tinha mandado matar Urias. Ele tinha 2 penas de morte em cima dele. Tudo bem? Então Deus diz para Davi: você não vai morrer. Havia um sentido muito literal aí. Agora, essa frase, o Senhor perdoou o seu pecado, você não vai morrer, tem um sentido ainda mais abrangente para todos nós hoje. Porque a gente conhece, que está escrito em Romanos: o salário do pecado é o quê? A morte. Quem peca tem que morrer, vírgula, mas o dom gratuito de Deus é o quê? Vida eterna. A especialidade de Deus é o quê? Perdoar pecados. Perdoar pecados. Vamos deixar o Deus de Israel falar de novo em Miqueias 7, 18 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Não importa o tipo de pecado que alguém tenha cometido. Primeiro, Deus perdoa qualquer pecado. Segundo, Deus, além de perdoar, esquece. E você vai ver o quanto Deus esquece pecados no próximo texto. Mas Deus não só perdoa, como Deus esquece. E agora então, Ele não fica irado para sempre. Ele tem prazer em demonstrar amor. E por último, Ele joga os pecados no fundo do mar. Você quer ver o quanto Deus foi capaz de esquecer os pecados de Davi? A gente nunca esquece. Quando a gente estuda a história de Davi, Batseba é personagem garantido, né? Para lembrar que se Davi fez o que fez, todo mundo tem esperança de salvação. Mas a gente não esquece do pecado de Davi. Mas olha o que é que o Deus de Israel fala sobre Davi. Agora vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 22. Quando este foi deposto, levantou-lhes como rei a Davi, do qual deu testemunho, dizendo: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Uau! Quem está falando aqui é o Deus de Israel, hein, pessoal? Olha só, isso aqui é parte de um sermão de Paulo, e aqui ele está citando um texto onde Deus diz assim, eu estou usando agora a nova tradução da linguagem de hoje, né? Que Davi é o tipo de pessoa que eu quero e vai fazer tudo o que eu desejo. Mas como é que Davi vai fazer tudo o que eu desejo? Então era o desejo de Deus que Davi adulterasse? Sim ou não? Claro que não. Era o desejo de Deus que Davi mandasse matar Urias? Sim ou não? Não, não. Como é que Deus consegue dizer que Davi era o tipo de pessoa que iria fazer tudo o que ele desejava? O que vocês leram no verso anterior? Deus perdoa e Deus esquece. Veja, nós não nos esquecemos das barbaridades que Davi fez, tudo bem? Mas Deus esqueceu. E olha que maravilha. Esqueceu. Quando Jesus esteve entre nós, ele se encontrou com um cego na entrada de Jericó. E esse cego gritava a plenos pulmões: Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Ok? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que Jesus, o filho de Davi, fez? Curou o cego. Curou o cego. Percebeu? Deus não só perdoa, como Deus esquece. Como é que Deus consegue isso? Eu não sei. Mas Ele sabe. Eu queria fazer uma consideração, e nós estamos chegando no final da nossa conversa da noite, a respeito de qual era a diferença entre o Davi de Golias e o Davi de Batseba. O que mudou? A idade. Poder, a idade, Experiência, né? experiência, O coração também, né? coração. A resposta que eu encontrei na Bíblia vai assustar você. Você sabe o que mudou? A armadura. A armadura. Qual que era a armadura que Davi usou para se encontrar com Golias? Em nome de Deus. Em nome do Senhor. Eu estou aqui em nome do Deus Todo-Poderoso. Tudo bem? E com Batseba? Davi usou a armadura correta quando ele foi lutar com Golias. E Davi se esqueceu dessa armadura. Ok? Portanto, a questão para nós agora é a seguinte: qual é a armadura que nós precisamos usar? Vem comigo em Efésios, você está em Atos. Continue avançando. Romanos, Gálatas, Efésios. Efésios 6, verso 11. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Quem está falando aqui é um sujeito que, como Davi, também fez uma porção de barbaridades. Nós vamos falar dele mais à frente. O apóstolo Paulo, maior teólogo da história do cristianismo. Paulo também tem o telhado de vidro. Nós vamos ver isso mais à frente. E ele aprendeu que para você resistir às artimanhas do inimigo, você precisa de uma armadura. E esse conselho valia tanto para o Davi de Golias, o Davi de Batseba. Esse conselho vale para você, vale para mim, vale para cristãos de todas as épocas. E agora Paulo começa a detalhar como é essa armadura. Seu Renato, o senhor vai ler para nós do verso 14 ao verso 18. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça. E calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. A armadura, está ótimo, senhor Renato. A armadura que Paulo recomenda, ela é composta de um conjunto de 7 itens. O primeiro, aparece em amarelo ali. A verdade. A verdade. A verdade. Nós vivemos num mundo hoje onde as coisas são mais do que relativas, né? Esse conceito de verdade. Então, o que é verdade? E a gente podia ficar
filosofando, né? Verdade. Se você for no dicionário, o que é verdade? Conformidade com a realidade. Não é isso? Bom, agora você tem que saber o que é conformidade e realidade. O que é verdade na visão de Deus? Tem um texto que Jesus usa muito para definir verdade. Jesus diz assim, Jesus fazendo uma oração sacerdotal em prol de todos nós, Jesus diz assim, santifica-os, estava falando com Deus o Pai, e esse santifica-os imediatamente era com os discípulos que estavam ali, mas genericamente é com os cristãos de todos os tempos, santifica-os na verdade, vírgula, a tua palavra é a verdade. Nós estamos vivendo um mundo onde boa parte dos problemas começaram quando as pessoas passaram a colocar em dúvida o que está escrito aqui. Tudo bem? Se você atravessar a rua, do outro lado aqui é a Universidade Federal do Paraná, se você for aqui pelo fundo, arrebentando parede, etc. e tal, também é a Universidade Federal do Paraná. As universidades, de forma geral, hoje desacreditam disso aqui. Se tem alguém que estuda isso daqui numa universidade pública, provavelmente é com algum intuito literário, alguma coisa assim, um escrito muito antigo, afinal de contas tem 3.000 anos, mas tratar isso daqui como verdade, ninguém faz isso. Isso não foi sempre assim. Por exemplo, um dos maiores nomes que a ciência registra é o de um... Bom, não dá nem para definir ele, mas era alguém muito acima da média. Sir Isaac Newton. Se você é da área de matemática, de física, Newton é pai do cálculo diferencial integral, Newton é pai da mecânica racional. Esse prédio que está aqui foi construído de acordo com as leis da mecânica clássica, toda a resistência dos materiais, etc. e tal. Isso aí é 100% Isaac Newton, ponto. Até hoje, quando alguém diz assim, olha, esses dias aconteceu, né? Vai ter eclipse do Sol, lembra disso? Como é que a gente sabe que vai ter eclipse do Sol uma semana antes? Equações do movimento dos corpos celestes de Sir Isaac Newton. Tudo bem? Não tinha computador, não tinha nada. O curioso é que Newton escreve tanto sobre física e matemática, como sobre Bíblia e religião. Por exemplo, tem um livro muito legal de Sir Isaac Newton, falando sobre as profecias de Daniel e o Apocalipse de São João. Sir Isaac Newton. Ok? E não é só Newton. Na época dele, nós tínhamos um outro matemático, aliás, mais do que matemático, um sujeito excepcional, um alemão. Leibniz. Leibniz é um sujeito que não só ajudou Newton a desenvolver o cálculo diferencial integral, mas ele gastou uma parte boa da vida dele para escrever um livro que ele chamou de Teodiceia. Olha o que Leibniz estava querendo: tentar encontrar razões no raciocínio humano para justificar a presença de um Deus bom num universo cheio de problemas. A pergunta que Leibniz queria responder é a seguinte: se Deus é tão bom, por que acontece coisa tão ruim? E eu podia falar para você de uma série de grandes homens da ciência que amavam a Bíblia. O problema é que hoje em dia as pessoas relativizaram esse conceito de verdade, então cada um define o que é verdade por si, cada um faz o que acha que é melhor, ignora o que Deus pensa, e os resultados estão aí. O resultado está aí. Ninguém respeita a autoridade. Bom, a verdade é o nosso cinturão. Não importa se é agradável, se é conveniente. Além disso, Paulo fala sobre a couraça da justiça. Eu tenho um promotor de justiça me ouvindo, o doutor Alexandre, que trabalha com justiça militar. Se tem uma coisa que o mundo carece hoje é justiça. Aqueles que trabalham com direito sabem que, pela dificuldade que nós temos de
identificar a verdade dos fatos, a nossa justiça é sempre falha. Isso não deve servir de desânimo, porque a função da promotoria... Lembre-se, o promotor de justiça, eu sou casado com uma delas, hein? O promotor de justiça não é o sujeito que acusa, hein? O promotor de justiça, o nome dele claramente diz, ele promove o quê? Justiça. E muitas vezes, não é uma nem duas, o promotor de justiça pede o quê? Absolvição. Na maioria das vezes, pode ser que eles façam acusação, porque assim os fatos indicam. E aí Paulo vai para o terceiro componente da armadura. Vistam-se com o quê? A prontidão em anunciar. Anunciar o quê? Você sabe que quando Jesus foi embora, a última ordem que ele deixou para os discípulos, que é transferida de geração em geração para cristãos de todos os tempos, foi: ide e fazei discípulos, contando tudo o que eu falei para vocês. Cada um reage de uma forma diferente. Eu tenho visto aqui casos inacreditavelmente díspares. Por exemplo, teve gente que já veio aqui para assistir conversas nossas e saiu daqui em prantos, emocionado, para nunca mais voltar. Se emocionou, gostou da mensagem. Não é que ele saiu aqui em prantos porque ficou irritado, não, gostou da mensagem e nunca mais voltou. E eu tenho visto aqui pessoas que vêm semana após semana e estão passando por um processo de transformação. Pode ser que até você não perceba, mas a gente vai percebendo isso. Veja, o papel nosso como cristãos é levar essa mensagem de perdão, de esperança, de misericórdia, da volta de Jesus, da restauração da perfeição, é levar essa mensagem a tantos quantos quiserem ouvir. Portanto, se você está aqui pela primeira vez, acho que ninguém está aqui a primeira vez, né? Mas não fique triste com o amigo que te convidou, não fique triste com aquele que te entrega um livro. Analise, retenha o que é bom, leve isso para frente. Porque veja você, esse mundo que nós estamos aqui, eu não sei quanto tempo ele vai durar, mas se você pegar a tua idade aqui, eu vou chutar baixo, hein? Se você pegar a tua idade aqui e colocar uns 50 anos em cima, não vai sobrar muita coisa para você. Tudo bem? Esse mundo não tem conserto. Eu sei que você pode deixar aqui os teus filhos, os teus netos, mas veja, para eles também não vai ter conserto. Pode pegar os teus filhos aí, coloque 100 anos em cima dos teus filhos, sobra o que para eles? Mesmo que ele esteja nascendo hoje, não sobra muita coisa. Portanto, nós temos que anunciar essa boa notícia de que a boa notícia é assim: o dom gratuito de Deus é vida eterna. O dom gratuito de Deus é vida eterna. Essa é a boa notícia. E isso está chegando. Eu não sei se vai ser hoje. Eu sou daqueles que foi criado numa família onde ninguém achava que nós íamos ficar adultos. Eu sou o mais velho de 6 irmãos. E os meus pais sempre me ensinaram que eu ia crescer no céu. E eu achava isso mesmo. Eu estou fazendo 60 anos, mês que vem. Né? Jesus não voltou. Isso quer dizer que eu perdi a esperança? Não perdi a esperança. Eu sou daqueles que acredita que pode ser que a gente não termine essa palestra e Jesus esteja voltando. Pode ser que não. Pode ser que amanhã seja o último dia. Pode ser que não. Não importa. O que importa é o seguinte: a boa notícia está aí. A Bíblia é clara em mostrar que não importa quantas sejam as dúvidas, as negações, as indiferenças,
Assim como foi nos dias de Noé, antes do dilúvio, que era a mesma coisa. Antes do dilúvio não tinha caído um pingo d'água. E Noé disse, olha, vai chover, Deus me falou que vai chover, vai alagar o mundo inteiro, vai ficar coberto d'água. O pessoal não acreditou. Quando eu digo para você que Jesus vai voltar, eu acredito, isso está na Bíblia, isso está no credo católico, isso está no Islã. Se você pegar o Alcorão, eu tenho um lá em casa, no Alcorão está dito que Jesus vai voltar e vai trazer paz para a terra. Ok? Muito bem. Isso vai acontecer. Eu não sei se é hoje, eu não sei amanhã, não sei se é amanhã, mas uma coisa eu sei, vai acontecer e nós temos que anunciar isso. Nós não podemos guardar isso para nós. É por isso que o seu Florisvaldo ficou incomodado há uns 2 anos atrás, que a gente tinha esse espaço bonito aqui, e ele me disse assim, olha, aquele espaço é bom demais para a gente deixar ele fechado a semana inteira, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos fazer alguma coisa. E ele organizou esse grupo. Você está aqui fazendo parte de um grupo que veio de um sonho do seu Florisvaldo de uns 3 anos atrás. Além disso, nós precisamos de fé. Fé. O que é fé? A certeza. Como é que a gente desenvolve fé? Me ajude. A fé começa pelo ouvir. Agora, é só o ouvir que vai desenvolver a fé? Não. Provai e veja. A fé começa com o ouvir. Eu tenho algumas histórias espetaculares que aconteceram aqui. Uma delas foi assim. Nós estávamos estudando Apocalipse e o assunto era o selo de Deus. E eu apresentei na interpretação adventista o capítulo do Apocalipse que fala do selamento do povo de Deus, e a interpretação adventista, resumindo, é mais ou menos assim: no final dos tempos vai haver, na forma de um sinal de Deus para com o seu povo, a escolha de um dia de guarda, que é o que a Bíblia apresenta, o sábado. O meu assunto hoje não é sábado, mas naquele dia era. E eu apresentei isso. Apresentei isso e fiz um apelo. Eu sei que tem muita gente, isso eu falei naquela época, eu sei que tem muita gente aqui que nunca guardou o sábado. Para essas pessoas, o sábado nunca foi um dia especial. O meu apelo é o seguinte: coloque isso em prática na tua vida. E se você tiver algum prejuízo, traz para mim. Eu faço o cheque, passo a conta para Deus. Falei isso. As pessoas foram embora. Uma das pessoas saiu daqui e levou isso a sério. E apesar de que era contra tudo que ela já tinha feito na vida, a partir da próxima sexta-feira, ela passou a tratar o sábado de forma especial. Ela nem sabia o que era guardar o sábado. Segunda-feira de manhã, olha o que aconteceu. Ela decidiu tratar o sábado como sendo especial na sexta-feira. Segunda-feira de manhã, ela abriu o extrato bancário, como ela sempre fazia, para conferir o que tinha acontecido com a movimentação financeira, e descobriu que um cliente dela, que há muito tempo tinha uma dívida que se recusava a pagar porque estava com dificuldade, isso aqui, vocês sabem como é que é, né? Cobrança. O cliente pagou e o dinheiro entrou na conta. Na sexta-feira ela começou a tratar o sábado de forma especial, segunda-feira o dinheiro estava na conta. Isso aconteceu aqui. Veja, a fé começa quando você ouve, mas ela não fica só aí. Essa pessoa resolveu provar e ela viu. Está entendendo? Eu não estou aqui fazendo apologia de teologia da prosperidade, hein? Não estou dizendo para você guardar o sábado que o teu contas a pagar vai ficar zerado, a tua inadimplência vai acabar. Não é disso que eu estou falando, não. Tá? Agora, uma coisa eu sei: o Deus de Israel pode e muita coisa. Eu tenho certeza que se você começar a praticar aquilo que está escrito na Bíblia, é só uma questão de tempo até você ter razões por você mesmo para acreditar no que está ali. Se eu deixasse o seu Florisvaldo falar
ele ia falar uma barbaridade sobre o quanto a vida dele mostra o quanto Deus é bom. Estou errado, seu Flores? Ok? E eu tenho praticamente certeza que se você está aqui já há mais do que uma semana me ouvindo, você também podia falar por você mesmo o quanto Deus é bom. Portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pelas práticas. Você vem num processo de crescimento espiritual. É preciso que você entenda o seguinte: fé é algo que você desenvolve nos dias calmos, nos momentos de tranquilidade. Ninguém vai desenvolver fé no meio da tempestade. Meu conselho é o seguinte: eu não sei que tipo de dia você está vivendo hoje, mas não importa se você está aqui, e se você está me ouvindo até essa hora da noite, é porque Deus está trabalhando com você. Eu sou daqueles que acredita que não importa muito o que eu fale aqui, o que importa é o que Deus faz dentro da tua cabeça. Então preste atenção no seguinte: não importa se você está em paz ou se você está vivendo um momento de tribulação, converse com Deus e diga: Senhor, me mostre o caminho que eu tenho que seguir. Deus sabe dos teus problemas. Você não precisa contar para mim, não precisa contar para o pastor, não precisa contar para ninguém. Você tem que conversar com Deus. Senhor, mostre para mim as dificuldades que eu tenho, me ajude a viver um dia de cada vez. Agora, é praticamente certo que você tenha razões na tua vida, e muitas, para agradecer a Deus. Portanto, está na hora de você começar a agradecer. Você quer ver só? As maiores bênçãos que Deus nos dá passam desapercebidas. Ok? É aquele tiro que você não levou. É aquele acidente que não aconteceu. Eu gosto do seguinte exemplo, e acontece com todo mundo toda hora. Você está numa estrada, uma pista vai, outra vem, na frente um caminhão carregado de soja, e você está desesperado para passar o caminhão, tudo bem? E aí chega uma hora, a estrada abre e você passa o caminhão e chega do outro lado. O que aconteceu? Nada. Como não aconteceu nada? Se Deus pudesse falar, Ele ia dizer o seguinte: olha só, como não aconteceu nada? Aquele caminhão estava com um dos pneus traseiros pronto para estourar. Então olha o que aconteceu. Enquanto você estava passando aquele caminhão, Deus falando, eu botei o dedo no pneu para ele não estourar. E aí você passou, o caminhão chegou do outro lado e foi embora. 1 quilômetro para frente, eu tirei o dedo, o pneu estourou, o caminhão deu uma balançada, etc e tal, perdeu o pneu, afinal de contas o pneu estava careca, e o cara trocou o pneu e foi embora. Agora, se aquele pneu tivesse estourado no momento que você estava passando, o deslocamento diário, o balançar do caminhão ia jogar você para fora da pista, você teria capotado, a tua família inteira teria morrido. E agora você vai dizer para mim, Deus falando com você vai dizer para mim que não aconteceu nada? Você está de brincadeira? Você está entendendo? Num dia onde dá a impressão que não aconteceu nada, Deus nos deu infinitas bênçãos. O problema é que, para nós, a gente só valoriza aquilo que a gente acha que é bom. Vou dar um exemplo para você. Aconteceu com uma amiga nossa aqui. Ela andando numa dessas estradas da vida, uma noite de tempestade, caiu uma placa de sinalização, e uma senhora que era perfeitamente como você e eu, se deslocava para tudo que é lado, de repente teve uma fratura séria na coluna, e está lutando desesperadamente para ver se pode voltar a andar. Como que não aconteceu nada? Toda hora você passa embaixo de uma placa dessa. Quantas vezes ela caiu em cima de você? E aí quando você chega do outro lado, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Nós temos que ser mais gratos a Deus por tudo que Deus já fez por nós. E temos que pedir a Deus que nos ajude a viver um dia de cada vez, desenvolvendo essa relação de fé. É impossível você ter a idade que tem
se Deus não tivesse protegido você. Você é um milagre da natureza. Para pensar. Quantas eram as possibilidades contra você? Só do ponto de vista estatístico. No momento que você foi concebido, estou falando daquele negócio de espermatozoide e óvulo, você era uma opção em 150 milhões. Só ali. Tudo bem? Só ali. Aí você vai dizer, não aconteceu nada. Então, os milagres acontecem a toda hora. O que nós precisamos é usar a fé para dizer, Senhor, me ajuda a ser mais grato, me ajuda a andar um passo de cada vez. Eu não estou dizendo aqui que todos os dias são tranquilos. Eu fiquei sabendo, por exemplo, o pai do Dr. Alexandre foi diagnosticado com uma doença séria essa semana. A família dele está lutando com uma realidade diferente da semana passada. Tem coisas bem difíceis. Deus não promete prosperidade nesse mundo, Deus não promete saúde, Deus não promete dinheiro, Deus promete paz. E isso você pode reclamar. A promessa é de Jesus, não é minha. Jesus disse, eu deixo a minha paz. Eu deixo a minha paz com você. E a paz que ele deixa é uma paz de tal ordem que você pode ser queimado vivo e cantar. Aconteceu com um sacerdote católico, John Hus, reitor da Universidade de Praga. Foi queimado vivo cantando, porque ele estava em paz. Muito bem. Lembre-se que salvação é o nosso principal objetivo. Não é isso? De fato, a Bíblia foi escrita para nos mostrar uma porção de coisas. E nada mais importante do que o caminho para a salvação. A Bíblia, resumindo ela rapidinho. No começo Deus criou tudo perfeito. O que acabou com a perfeição? Pecado. A razão dessa confusão toda que nós estamos metidos aqui é pecado. Jesus veio para acabar com o poder do pecado. E o final vai ser perfeição. Portanto, a Bíblia conta do início ao fim a história da nossa salvação. Ponto. A palavra de Deus tinha que ser objetivo de estudo mais constante. Eu estou muito contente porque nós estamos fidelizando um grupo de pessoas. Eu vejo vários de vocês, eu até sei mais ou menos onde vocês sentam. A família do Valdecir senta sempre na minha ponta direita aqui, as amigas da dona Jane sempre aqui na frente, o seu Renato lá no fundo, a Kika flutua um pouco, já sentou lá, já sentou para cá, não é isso? A Cláudia não está conosco aqui porque ela está viajando, senão estaria aqui, né? Eu vejo que vocês têm interesse em estudar a palavra de Deus, mas veja só, o estudo da palavra de Deus coletivo, como nós fazemos aqui, é importante, mas não substitui o estudo individual. Nunca. 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 Portanto, se você acordar uma madrugada aí sem sono, pega a Bíblia. Pega a Bíblia. Por exemplo, uma sugestão minha, Mateus 5, 6 e 7, o primeiro grande sermão de Jesus. Mateus 5, 6 e 7. O último grande sermão de Jesus, Mateus 24, 25 e 26. 1 Coríntios 13, capítulo do amor. Salmo 51, Salmo do perdão. Salmo 51 é o salmo que Davi escreveu depois daquela barbaridade que ele fez com Batseba. Depois que Deus perdoou ele, ele escreve o Salmo 51. Tem uma porção de capítulos assim na Bíblia. Estude por você a Bíblia. E converse com Deus, diga, Senhor, olha, eu estou com dificuldade para entender, tem algumas coisas que não entram na minha cabeça. Peça a Deus ajuda. A oração tem uma frase ótima que diz assim: a oração é a chave que abre a porta do céu. Se você pudesse, por qualquer razão, ligar para o presidente para pedir ajuda para resolver um problema e tivesse o celular dele sabendo que o presidente ia atender do outro lado, seria bom ou seria ruim?
Uau! Imagina se fosse o presidente Trump. Não imaginou? Você liga lá, presidente Trump, presidente, eu estou precisando de ajuda. Não tem problema, eu vou mandar os marines aí resolver o teu problema. Uau! Negócio espetacular, né? A gente pode fazer isso com oração e não é o presidente. Quem vai atender é Deus. Tem gente que às vezes me pergunta, como é que eu devo orar? Veja, não existe uma forma, não existe um único modelo para oração. Primeiro, muitos costumam orar de olhos fechados por uma questão de concentração. A Bíblia não diz que você tem que orar de olhos fechados. Por que a gente fecha os olhos na maioria das vezes? Para evitar que as coisas ao nosso redor nos distraiam, ok? Agora, então quer dizer que se você está dirigindo, você não pode orar? Claro que pode, você só não vai orar de olho fechado, aí não, tudo bem? Então, se você está dirigindo, ore como? De olhos abertos. E como é que você vai orar? Veja, a oração é um processo de amizade íntima com Deus. O que você fala para um amigo íntimo? Tudo. Não é assim? E com Deus você vai fazer o quê? A mesma coisa. A mesma coisa. Quer um modelinho de oração? Veja, você pode falar o que você quiser para Deus. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Só tem uma restrição. Lembre-se que Ele é Deus e você é barro. Portanto, fale com Ele com respeito. Com respeito, você pode dizer respeitosamente: Senhor, eu nem sei se o Senhor existe, mas se o Senhor existir, eu estou precisando de ajuda. Ele vai aceitar isso. Deus não aceita hipocrisia, falsidade, uma intimidade barata. Isso não. Isso não. Mas dirigindo-se a Deus com respeito, você pode falar o que você quiser para Ele. Depois de se dirigir a Deus com respeito, a minha sugestão é assim: comece agradecendo. Mesmo que você tenha tido um dia que foi um horror, é capaz que você tenha uma porção de coisa para agradecer. Agradeça. Agradeça. E depois faça uso de tudo aquilo que está te angustiando e leve isso para Deus. Jesus disse para nós quando esteve aqui: tragam para mim. Jesus disse: vocês estão cansados, estão sobrecarregados? Tragam para mim. Leva isso para Ele. Chega e diz: olha, Senhor, eu estou com uma carga muito difícil, eu tenho... E aí pode abrir o coração. O que muita gente esquece é o seguinte: a oração não é um processo de mão única, é só você falando com Deus. Não. A oração é um processo onde você fala com Deus e Deus responde. O problema é que na maioria das vezes nós não temos tempo para ouvir o que Deus quer nos dizer. Ok? Então as nossas orações são mais ou menos assim: Senhor, muito obrigado, etc e tal, em nome de Jesus, amém. E vamos embora, porque afinal de contas já são 6 horas da manhã e o dia está começando. Percebeu? Deus queria te falar tanta coisa. Tanta coisa. Tanta coisa. Meu conselho: amanhã cedo. Aliás, vamos começar hoje à noite, né? Hoje à noite, você vai chegar em casa antes de dormir. A tua última conversa tem que ser com Deus. Você pode fazer ajoelhado na tua cama, você pode fazer deitado na cama. É uma conversa você com Deus, ninguém precisa ouvir. Converse com Ele, agradeça a Ele, peça que Ele te oriente. E durma em paz, amanhã cedo, quando você acordar. Agradeça a Deus pela boa noite que Ele te deu. Peça a Ele que te dê sabedoria para as decisões que você tem a tomar. Um pedido que você devia fazer toda manhã: Senhor, me ajude a ouvir a sua voz ao longo do dia de hoje. Porque Deus vai falar com você. Por exemplo, Deus vai dizer para você assim, ao longo do dia, você está dirigindo, Deus vai dizer para você mais ou menos assim:
mude o caminho, sai por aqui. E você vai sair. Para você não aconteceu nada. De fato, na esquina seguinte, você ia se envolver no acidente, ia perder o teu carro, ia matar um motociclista. Como que não aconteceu nada? Está entendendo? Agora peça para Deus falar com você. Escute o que Deus tem para dizer. Esse é um processo que vai levar a tua vida toda. Nós não podemos viver um único dia sem ter contato com Deus. Quando você acha que você é todo poderoso, vai acontecer o quê? O que aconteceu com Davi e Batseba. Ele achou que ele era o fortão. Você viu o que aconteceu? Quando você se sente fraco e depende de Deus, aí você vai ter o Davi que encontrou Golias. Que Deus ajude você a fazer a escolha certa e que quando Jesus voltar, você possa estar pronto para receber, porque esse é o nosso objetivo. Feche os olhos, vamos orar. Bondoso Deus, te agradeço o privilégio que o Senhor nos dá de saber que o Senhor nos ama, que o Senhor tem por nós um perdão infinito, que a tua misericórdia nunca vai nos abandonar. Eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor me deu nessa noite de conversar com um grupo de amigos e te peço que o Senhor proteja cada um deles. O Senhor sabe das muitas necessidades que temos aqui, quantas pessoas que estão lutando com doenças, com enfermidades, com problemas, com dificuldades emocionais, com dificuldades financeiras. O Senhor sabe que esse mundo é cheio de situações que muitas vezes se parecem intransponíveis, mas o Senhor é o Deus das causas impossíveis. Eu te peço que o Senhor continue trabalhando no coração de cada um daqueles que estão aqui conosco. Amém. Que eles ouçam a tua voz. Amém. Te peço também que o Senhor acompanhe as famílias que eles representam. Que através da influência deles, essas famílias possam te conhecer melhor e que quando o Senhor voltar para nos buscar, não somente nós, mas as famílias que representamos possam estar entre aqueles que vão te receber de braços abertos. Que até esse dia chegar, o Senhor nos guarde do mal, por Jesus, amém. Amém. Vai com Deus, uma boa semana para você. Antes de você ir, com Deus, eu sei que você vai, gostaria de dizer para vocês que a nossa aula da próxima semana, o personagem é incomum, vocês. É um personagem incomum. Não dá para vocês perderem. Eu vou dar uma dica para vocês terem uma ideia de quem é esse personagem. No capítulo 17 de 1 Reis, no capítulo 18 de 1 Reis e no capítulo 19. Guarde esses 3 capítulos, leia durante a semana e na próxima terça-feira venha com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus mais uma vez. Que Deus os leve em paz para a